governo brasileiro iniciou conversas reservadas com autoridades dos Estados Unidos depois de o secretário de Estado americano Marco Rubio afirmar que o ministro Alexandre de Moraes pode ser alvo de sanções pelo governo americano. No último dia 21, Rubio afirmou, você se lembra, numa audiência no Congresso americano, que há grande possibilidade de o governo aplicar sanções contra Moraes com base na lei global Magnitsky, que é uma lei que foi criada para punir primeiro russos que haviam participado de um conluio para assassinar um dirigente russo que tinha exatamente esse nome, Magnitsky. Depois ela foi ampliada, essa lei ainda no governo Obama, para que pudesse ser utilizada em qualquer parte do mundo. E passou a ser utilizada de fato fora da Rússia, já no primeiro governo Donald Trump. E agora o Moraes está com a possibilidade de ser um dos alvos dessa legislação americana, que faria com que ele não pudesse, por exemplo, entrar nos Estados Unidos, não pudesse eventualmente fazer negócios com empresas americanas, o que tornaria mais difícil, por exemplo, que ele tivesse um cartão de crédito com uma bandeira da Visa ou da Mastercard, enfim, torna a vida do cara um tanto quanto mais difícil. E aí a gente, ou seja, o governo está trabalhando, né, para evitar que isso aconteça. O governo tomou para si essa ameaça contra um indivíduo, né, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Entendeu que isso é uma ameaça contra o próprio Estado brasileiro. E aí eu passo para o blog da Andréa Sadi, onde, sob o título "Para ministros do STF, Eduardo Bolsonaro é instrumento das Big Techs contra a regulação das redes", se lê o seguinte: ministros do Supremo Tribunal Federal veem o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro como um instrumento das Big Techs. O entendimento é que, preocupadas com o risco de a corte aumentar a responsabilidade delas sobre os conteúdos postados nas redes sociais, estas empresas estejam vendo o parlamentar como um aliado para atacar o tribunal. E na avaliação de ministros, diz aqui a Sadi, as redes sociais sabem que o STF pode proferir uma decisão paradigmática no caso das plataformas e resolveram fazer uma campanha para tentar deslegitimizar ou deslegitimar o tribunal. Ou seja, segundo essa leitura, de novo, é uma leitura de ministros, não há nenhuma informação que vem dos Estados Unidos. Essa discussão não é sobre Bolsonaro, não é sobre Moraes, e não é sobre Magnitsky, é sobre redes sociais. Pois é. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, né? Isso se encaixaria nessa versão. O que esse cara está fazendo? Ele se licenciou, não recebe mais salário como deputado. Me parece que ele ainda conta com alguns benefícios, eu não tenho certeza, eu estava tentando verificar isso aqui. Está lá recebendo mesada, sobrevivendo com a mesada que o pai manda para ele, mas ele está trabalhando como um lobista contra o Brasil, contra o sistema, contra o nosso sistema judiciário, contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, que é a figura que eles mais hostilizam, por razões óbvias, né? É o relator e juiz responsável pelo inquérito em que o pai dele será condenado. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para os patriotas aqui de São Paulo, que votaram em peso no Eduardo Bolsonaro, tornando ele o deputado federal mais votado do Brasil. O que ele está fazendo lá, hein, gente? Vocês que votaram nele, está lá nos Estados Unidos fazendo o quê? É isso? Esse é um serviço patriótico? Ele está dando demonstrações do seu patriotismo dessa forma? Ele é um defensor dos valores nacionais? É difícil para mim entender. É que se você entende que o Brasil é uma ditadura hoje, Aldrin, e tem muita gente que entende que nós estamos vivendo uma ditadura e que o ditador é o STF, que a figura principal dessa ditadura é o Xandão, o que o Eduardo está fazendo é um ato heróico, né? Um ato de desprendimento, abandonou um emprego seguro, né, na Câmara dos Deputados, toda a segurança financeira, e foi lá para os Estados Unidos para salvar o Brasil. Dá para entender essa narrativa. Sim, é um delírio, né, para quem consegue enxergar as coisas com os olhos sem a lente da loucura. Exatamente. Mas dá para entender o raciocínio por trás disso. Tá coerente, né? Agora, por parte do Bolsonaro, que não é nenhum idiota, do Eduardo, né, para a gente se perguntar, que a gente não acredita. Acho que ninguém aqui acredita, ninguém é criança de acreditar nessa pose desprendida e heróica de Eduardo Bolsonaro. Não é bem a dele, né? Quando todo mundo estava em casa na época da pandemia, ele foi para a Copa do Mundo e posou ali do lado de um mascotão num dos jogos da seleção brasileira. Depois veio falar que foi lá entregar, como é que chama? Pendrive para autoridades, uma cascata absurda, mas que acabou colando. Do ponto de vista dele, realmente, por que ele abandonaria,
né, um cargo na Câmara dos Deputados, uma aspiração real a um cargo no Senado no ano que vem, para ficar fazendo os vai e vem dele lá nos Estados Unidos. Essa hipótese de garoto de recados e lobista das redes sociais explicaria, né, essa atitude do Eduardo. Né, como é que ele se mantém ali, por que ele abandonou essa segurança em nome de uma incerteza, porque incerteza não seria. Ele estaria lá servindo a interesses bastante poderosos e com muita grana. Pois é. Mesmo licenciado, é importante que a gente lembre que esse cara foi diplomado como um deputado federal. Ele tem um mandato, né, licenciado, mas ele tem a possibilidade de ele voltar, né? Ele pode retomar o seu mandato. Como deputado federal, ele representa um poder da República, né? Ele é um representante do legislativo brasileiro. Não dá para entender ou aceitar que um agente político do nosso país esteja vivendo em outro país, fazendo reuniões com autoridades, né, com as poucas autoridades que devem se prestar o papel de atender um sujeito como o Eduardo Bolsonaro, para tramar contra as autoridades do Brasil. Percebem? Assim, não faz o menor sentido. O cara que se diz que é patriota, que tem um mandato como deputado federal, vivendo em outro país, abriu mão dos seus votos, largou seus eleitores aqui, nunca fez nada por São Paulo, hein? Importante dizer qual é o grande projeto que esse cara apresentou algum dia como deputado federal. E o episódio constrangedor dos pendrives, o vídeo dele carregando um monte de pendrive, dizendo que estava entregando documentos importantíssimos para um sheik lá no Catar. Esse cidadão está lá nos Estados Unidos. Não, ele disse que Copa do Mundo não é só Copa do Mundo. Vocês acham que isso aqui é só futebol? Não, isso aqui é uma reunião de dirigentes. E não é. Eu estava lá na época do Catar. Eu vi o Eduardo. Ele vazou, nesse jogo né? do Brasil. Ele vazou no Jornal Nacional, né? Não, ele apareceu no Jornal Nacional, mas eu vi ele circulando lá no camarote. Não me lembro, acho que Brasil e Camarões, agora eu não tenho certeza, mas eu vi que ele estava por ali. E em que momento, né? Porque ele foi em novembro de 22, quando estava todo mundo lá na porta do quartel rezando. Exato. Eu falei pandemia, não era pandemia, era o momento ali dos protestos. Pós-eleição. É verdade. E ele lá. E aí descobriram que ele estava lá Pegou porque mal. foi tirar. Filmaram, na verdade, a transmissão oficial da FIFA. Pegou ali, olha que bonito o momento, os torcedores. E aí estava lá ele, abraçado com um mascotão de 3 metros de altura. E aí que ele veio com esse papo de pendrive. Não, porque aqui não há autoridades. Eu estava lá na Copa do Mundo. Autoridade, há algumas na abertura. No dia da abertura. Tem a abertura, a cerimônia, o primeiro jogo, as autoridades vão embora. Depois é só presidente de federação. E algumas. Então, a não ser que ele estivesse lá para tentar convencer o presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita de que o Brasil era vítima de uma ditadura, não dá para acreditar nessa história. Ela não tem cabimento. Até porque o cara faz tudo de maneira tão voluntariosa, né? Tudo que ele vai lá e faz um queijo quente e posta na internet. Aí ele viaja para o Catar para convencer o mundo de que o Brasil está sob uma ditadura e não conta para ninguém? Pois é. Até ser filmado? Enfim, é tá uma figura controversa, né? De hoje está lá tramando contra o STF, contra o Alexandre de Moraes. E aí, voltando ao ponto inicial da notícia, da sua pergunta, né? Por que esses caras trabalham tanto, né, contra a regulação das redes sociais? Por que é tão importante para esse perfil de político, né, para esses caras que vivem na lacração, que as redes sociais sejam essa terra sem lei, né, onde tudo pode, onde tudo vale? Porque eles dependem disso. Eles sobrevivem através da mentira, da propagação de fake news, da inflamação das massas através das redes sociais, né? Esse exemplo que a gente acabou de lembrar, o Megali acabou de lembrar. Esses caras estavam inflamando as pessoas a permanecerem na frente dos quartéis quando ele, Eduardo Bolsonaro, um dos principais propagadores dessa onda, né, que tinha o objetivo de minar ou de clamar por uma intervenção militar, ele estava lá curtindo. Mas ele precisava eles precisam das redes sociais livres desse jeito, né, dessa forma, sem nenhum tipo de controle, para manter o povo ali louco, inflamado, gritando contra a Marina Silva, contra a Janja, contra qualquer outra coisa que não represente a direita histérica, a extrema direita histérica, né? Onde eles surfam, né?